Polaridade e solubilidade. Vou ver o vetor momento dipolar. É o produto do módulo da carga elétrica parcial pela distância entre dois extremos de um dipolo. O momento dipolar resultante, que é o μ, ele pode ser igual a zero e a molécula vai ser apolar, ou ele pode ser diferente de zero e ele será polar. Vamos ver esses exemplos. Moléculas biatômicas, eu tenho um exemplo aqui de átomos iguais, né? Hidrogênio e hidrogênio. Então, a eletronegatividade entre eles é a mesma. Então, a ligação vai ser apolar. Por ser uma estrutura reta, a geometria é linear. A molécula é simétrica e a molécula, quando a gente olha aqui no geral, a molécula vai ser apolar. Já a HCl tem um polo positivo e um polo negativo. Lembrando que o cloro tem eletronegatividade 3 e o hidrogênio eletronegatividade 2,1. Então o vetor ele aponta sempre para o elemento mais eletronegativo. A estrutura é linear. Nesse caso, a molécula vai ser assimétrica. A ligação vai ser polar, porque é a diferença de eletronegatividade, e a molécula também vai ser polar. Já nesse próximo exemplo, nós temos moléculas triatômicas. Então, eu tenho aqui o caso do CO2. Então, reparem que o oxigênio, ele é o elemento mais eletronegativo, ele tem eletronegatividade 3,5, o carbono 2,5. Então, o vetor, ele aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, a geometria é linear, que é uma geometria reta, né? E como os vetores, cada um aponta para um lado, eles estão se anulando, então a molécula é simétrica. Nesse caso, há uma diferença de eletronegatividade, né, entre carbono e oxigênio, então a ligação é polar. E a molécula, pelos vetores se anularem, a molécula é apolar. Já aqui no caso da água, ela tem geometria angular. Como os vetores são apontados na direção do elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio, a molécula é assimétrica. A ligação entre hidrogênio e oxigênio, por ter diferença de eletronegatividade, é uma ligação polar, mas a molécula em si, ela é uma molécula polar, tá? Já nas moléculas tetratômicas, eu tenho boro e ligados a hidrogênio. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1, então nesse caso ele é o elemento mais eletronegativo em relação ao boro, tanto é que o boro está com polo positivo aqui, tá? Então a geometria é trigonal plana, os vetores eles estão se anulando, por isso que a molécula é simétrica. A ligação entre boro e hidrogênio é uma ligação do tipo polar, mas a molécula, como os vetores estão se anulando, é uma molécula apolar. Já no caso aqui da amônia, tá? O hidrogênio é o elemento com eletronegatividade 2,1 e o nitrogênio tem eletronegatividade 3. Então, o vetor aponta na direção do elemento mais eletronegativo, que é o nitrogênio. Nesse caso, a estrutura é piramidal e a molécula, né, pela posição dos vetores, a molécula é assimétrica. A ligação entre nitrogênio e hidrogênio é uma ligação polar e a molécula também vai ser polar. Nesse caso, as moléculas pentatômicas, né, eu tenho carbono e 4 hidrogênios. Lembrando que o carbono tem eletronegatividade 2,5 e o hidrogênio 2,1. É uma estrutura tetraédrica. Como os vetores eles apontam na direção do carbono, que é o elemento eletronegativo, né, da estrutura, a molécula é simétrica. A ligação entre carbono e hidrogênio, por ter diferença de eletronegatividade, é uma ligação polar. Mas, no geral, quando a gente olha a molécula em si, a molécula vai ser apolar porque os vetores estão se anulando. Nesse caso aqui,
O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1, o carbono 2,5 e o cloro 3. Então, reparem que o hidrogênio ele aponta, né, para o elemento mais eletronegativo, ou seja, o vetor aponta para o elemento mais eletronegativo, que entre hidrogênio e carbono é o carbono. Mas entre carbono e cloro, eu tenho o cloro, que tem eletronegatividade 3, e ele é o mais eletronegativo. Então, é uma estrutura também tetraédrica, só que aqui nesse caso a molécula é assimétrica. A ligação entre carbono e hidrogênio e carbono e cloro é uma ligação polar, e a molécula, no geral, né, é uma molécula polar. Existe também uma outra maneira da gente saber se a molécula é polar ou apolar, olhando, né, a ligação entre os átomos. Então, eu coloquei aqui, ó, o CO2, aproveitando as estruturas que a gente já viu aqui nessa aula. Então, eu tenho aqui o CO2. Reparem que eu tenho duas duplas ligações. Cada dupla ligação conta como uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho duas nuvens e dois átomos iguais ligados ao carbono. Então, pelo número de nuvens e átomos serem iguais, a molécula é apolar. Nesse caso aqui da água, eu tenho pares de elétrons que sobram e uma ligação aqui, ó, ligação simples. Então, eu tenho no total aqui, ó, 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais, porque aqui é H2. Então, eu tenho um hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais, que aqui é hidrogênio e hidrogênio, tá? Então, olha como o número de nuvens e átomos nesse caso é diferente. Então, a molécula é polar. Nesse caso, eu tenho 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais. Então, número de nuvens e átomos sendo iguais, a molécula é apolar. Nesse caso aqui da amônia, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e só 3 átomos iguais. Então, o número de nuvens e de átomos são diferentes, a molécula é polar. Nesse caso, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 4 átomos iguais. Como o número de nuvens e de átomos são iguais, então a molécula é apolar. Então, eu posso fazer desta maneira também. Vamos falar da solubilidade em água agora. Semelhante dissolve semelhante. É uma frase que a gente não pode esquecer dentro da solubilidade. Então, polar vai dissolver polar e o apolar dissolve apolar. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho óleo em contato com a água. O óleo é uma substância apolar e a água é uma substância polar. Por terem polaridades diferentes, são líquidos immiscíveis, tá? Formam uma mistura heterogênea. Nesse caso aqui, a água é polar e o álcool também é polar. Por terem polaridades iguais, os líquidos já são miscíveis, né? Formam uma mistura homogênea.